Olá, bolseiras e bolseiros K-popers de todo o Brasil, bem-vindos a mais um Bolsa Nerd. Nós estamos aqui para comentar o 7º episódio do Kingdom. Já chegamos aqui. Eu lembro quando o Kingdom era só uma apresentação no Mama que deixou todo mundo de queixo caído e já estamos indo para a final. Eu sou a Débora, a host de vocês. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou aqui com a minha co-host Jéssica. Oi, Jéssica. Oi, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite para vocês. E estamos aqui com nossos convidados para esse episódio. A Nakayama, do SF9 Brasil. Oi, Naka. Oi, bom dia, boa tarde e boa noite. Estou aqui também com o Bruno, que é Stay Once Mix, que tem seus fandoms, mas que sabe vão ter uma opinião imparcial sobre eles, a não ser que seja sobre o JYP, o maior fanboy do JYP desse rolê. Oi, Bruno, bem-vindo ao Bolsa. Oi, boa noite, bom dia, boa tarde. Vocês devem ter percebido que a gente não gravou um episódio sobre o episódio 6, que foi o episódio... Porque naquela época a gente teve menos tempo, tava acontecendo muita coisa. E como ele foi um episódio que não foi pela competição do reality em si, a gente resolveu colocar um resumo do que aconteceu nele aqui na review do episódio 7. Pois então, no episódio 6, após o resultado do pré-ranking do segundo round, o host Xiangmin anunciou que a próxima rodada, No Limite, seria dividida em duas partes. E a primeira, 3 grupos se uniriam para formar unidades de dança, rap e vocal, a partir desses grupos formados. O ATEEZ, como foi o time vencedor, ele teve o privilégio de escolher quais times iriam se unir. Eles escolheram o B2B e o Stray Kids para seu grupo. Assim, o SF9, The Boys e iKON formariam um outro. A primeira parte dessa reunião foi explorada no episódio 6, onde os grupos foram levados para um dia de recreação, em competições esportivas, com disputas de salto, de visual do programa, com direito a o vencedor receber uma aura de luz na edição, corrida de revezamento e outras brincadeiras. Eu acho que tanto os grupos como os fãs precisavam de um episódio assim para poder aliviar a tensão da competição, que já estava no seu auge. Então serviu a eles e a nós muitos momentos divertidos e de interações que é tudo que a gente ama. A gente vai apresentar o episódio 7, que foi No Limite, onde as United iriam se apresentar. Só para contextualizar vocês, após a segunda rodada, o desafio seria que a próxima rodada seria dividida em duas partes. A primeira seria dividida em United. Dos 6 grupos, eles iam dividir 3 para cada lado, que iam formar um supergrupo que iam se dividir em 3. Unite vocal, dança e rap. E a segunda fase, que eles iriam fazer as apresentações dos grupos, como eles já costumavam fazer. E nessas apresentações, eles podem fazer qualquer coisa. Eles podem levar qualquer convidado, podem cantar qualquer música, podem gastar o dinheiro que quiserem, podem se jogar no programa. Aí, o ATEEZ, que foi o vencedor da segunda rodada da votação preliminar, eles escolheram a equipe com quem eles gostariam de participar e eles escolheram o B2B e o Stray Kids, deixando então iKON, SF9 e The Boys como a outra equipe. A equipe do ATEEZ, Stray Kids e B2B se chama MyFly e a do iKON, SF9 e The Boys, The One. Então a gente vai começar esse episódio com as United. A avaliação, ela também vai ser dividida pela avaliação dos grupos como United e do grupo individual, como já estava acontecendo antes. Essa avaliação dessa primeira parte, ela é feita por um jurado especial, composto por 33 pessoas, sendo elas o Shindong, Donghae e o Donghae do Super Junior, a Lia Kim, que é uma das maiores coreógrafas e um dos maiores nomes da Coreia, e produtores musicais, diretores, críticos, e 3 grupos de idols home-base, que são os idols júnior, que são grupos júniores dos que estavam apresentando. Eles não são os jurados fixos do programa, não são a equipe de especialistas do programa. Eles estavam lá para avaliar essa parte. Eles iam ser o voto da plateia, que nem a gente já teve no Kingdom antes, que tinha uma plateia que avaliava, eles iam ser o voto da plateia. Aí a segunda fase da rodada já vai ser avaliado como a gente já estava sendo avaliado antes, os votos individuais de especialistas, views e os votos globais. Vale lembrar que essa primeira rodada, então,
ela não vai ter a avaliação global, nem as dos especialistas e nem dos grupos. Essas de units, elas só são julgadas por essas 33 pessoas, e os 5.000 pontos, eles vão ser já dados para os 3 grupos que ganhar ali na batalha. Então, dança, rap e vocal são 15.000 pontos que está em jogo. Nessa primeira rodada, ela foi iniciada com a unidade de rap, que seria apresentada pela equipe A, que eles chamaram de My Fly, que é composta pelo Mihyun, do B2B, o Sriracha, que é o Bangshan, Changbin e o Jisung do Stray Kids, e o Hojong do ATEEZ, que é o líder e rapper. E na equipe B, o The One, com o Bob do iKON, o Hyewon do SF9 e o Sono do The Boys. A equipe The One, ela foi a primeira a se apresentar, e eles mostraram aí toda a preparação, né? Foi mostrada no programa de preparação, que o Bob, ele atuou muito bem aí como um sambê, mostrando como deixar os seus júniores mais à vontade, como fazer rap, comportamento de câmera, e ele ensinou aí todo esse jogo leve que ele tem no palco. Então, ele conseguiu explorar bem os membros e trazer essa característica de hip hop, que é a zona de conforto dele. O Bob ouviu as opiniões dos membros e o que eles gostariam de apresentar. Os 3 conversaram, o mais experiente preparou uma demo para mostrar para os membros onde eles iriam preencher com seus próprios versos. Neste momento foi muito bom para mostrar o lado do Bob que vai além do palco, que ele é muito gentil e proativo com os colegas, porque ele tem aquele carisma no palco, mas ele como pessoa é uma pessoa muito gentil. A apresentação deles, do Full Dash, foi digna de show do demônio, com muito rap, muito swag, flows impecáveis e muita atitude. Em seguida, a gente teve a participação da equipe de rap do My Fly, ou Five Russia, ou como é que fala mesmo em coreano? O Irachá. O Irachá, como eles se chamaram. Onde os 5 integrantes transbordaram muita química e eles transbordaram muito ânimo, tanto fora do palco como nele. Eles, a United Rap, se encontrou na JYP e eles foram pro estúdio do Triple Russia, que se você já assistiu alguma live do Chan, é aquele estúdio deles, Chan's Room, e eles se encontraram para discutir o conceito da apresentação, começar a produção, e eles se encontraram para discutir o conceito da apresentação, produção, e discutir o esqueleto do que eles iriam apresentar. É muito interessante o destaque que tem dado para o Irasha como compositores e produtores no programa. É uma coisa que tem sido bem mostrada no Kingdom, nesse episódio não foi diferente. E também a linha de desenvolvimento que eles têm para as ideias de apresentação. O Sriracha, o Mihyuk e o Hongjong, eles escolheram juntos o tema cores, onde eles iriam aproveitar para fazer uma coisa divertida e poder explorar com mais nuances como eles eram pessoas diferentes, de grupos diferentes, cada um tinha sua cor, mas eles iriam fazer uma apresentação só, e o Hongjong do ATEEZ sugeriu que eles aproveitassem o gancho para falar sobre a causa racial. Então, eles tiveram um momento de troca muito criativo, foi muito interessante ver como eles estavam animados em trabalhar juntos, nos presentearam com um palco muito bem produzido, um rap muito bem elaborado, muito bem dividido, todos os integrantes tiveram seu destaque individual e em conjunto, e foi uma apresentação que soube cativar, ser divertida e arrepiar ao mesmo tempo. Então esse foi o resumo da Rapline, e agora eu quero convidar vocês para comentar o que acharam das Unites, a opinião de vocês, o que podia ser melhor, o que foi assim, assado, a favorita de vocês. Podem ficar à vontade. Sou bem suspeita pra falar, mas dessa vez eu vou ter que concordar que a performance do My Fly foi uma performance muito mais elaborada. Você consegue ver que eles têm mais apoio de dançarinos, que o cenário é bem mais produzido. É um negócio que eles realmente trabalharam mais em tudo que chama atenção. Eles trabalharam em tudo. E eu achei a performance do The One levemente fraca em relação a cenário, coisas que prendem atenção. O rap tava, muito bom. Eu conseguia ver, eles à vontade na hora de fazer o rap, mas eu queria ver mais em relação a palco, interações com dançarinos, essas coisas que a gente conseguiu ver no My Fly. E eu tive uma decepção muito, muito grande em relação à formação das units, porque a The One não aproveitou todos os rappers. Eles tinham um grupo gigante, que é o grupo do The Boys, e outro grupo que é muito grande também, que é o SF9. O SF9, a rapline dele é formada por 4 membros,
que é o Juho, o Yeonbin, o Chani e o Wooyoung. E eles só aproveitaram o Wooyoung. A repline deles é muito forte. Isso me deixa, tipo, muito chateada. Eles deviam ter aproveitado bem mais a formação. A mesma coisa, tipo, para 2 performances que teve nesse episódio, eles não souberam aproveitar a quantidade de membros que eles tinham. Eu fiquei bem para baixo em relação a isso. Eu queria ver bem mais. Por eles terem pego só um membro de cada grupo, eles ficaram aquém, assim, porque quando você compara o nível de produção, parece que o My Fly se empenhou mais. Eles trabalharam mais, sabe? Se dedicaram mais à performance. Não que a performance do The One tenha sido relaxada, mas se você comparar uma com a outra, dá uma distância muito grande. Então eu também fiquei um pouco decepcionada. Sim, mesmo que tenha poucos membros, no caso teve só 3, eu queria ter visto uma maior produção de palco, pelo menos. Porque não teve nada muito grande de palco. Eles tiveram alguns dançarinos na hora do refrão e tal. Mas no fim, por exemplo, que eles botaram os jalecos deles, eu pensei que eu ia ver tinta voando. Não teve isso. Eu pensei que ia ser uma parte bem colorida. E a câmera ficou preto e branco. Eu fiquei, gente, o que tá acontecendo? Aquela tinta nem fez sentido no final. Eu acho que o que diferenciou o My Fly do The One nessa rodada de rap e a de dança é que a My Fly tinha consciência do programa que eles estavam. Consciência que ali era um programa de K-pop, que quem assiste tá querendo ver produção, tá querendo ver K-pop. Tipo, eles não tiveram vergonha de explorar isso, porque quem assiste coisas de K-pop vai atrás de coisas que tiram fôlego, Ed. E eles sabem disso. Assim, a apresentação da The One pro Show Me The Money seria muito boa, encaixaria muito ali. Mas o Kingdom é um programa de K-pop. E não que o rap deles foi um rap inferior, mas eu digo, a apresentação, eles corresponderam ao que o público procura naquele programa. Em relação a visual e palco, eles aproveitaram muito melhor. Pra mim não fez sentido. O grupo do The One, eles tinham o The Boys juntos. The Boys participou do Jujutsu Kingdom. Tinham que dar pelo menos uma mostra assim, gente, isso aqui tá sendo uma apresentação pobre pra um programa desse, sabe? Tipo, em relação a cenário. A música tava muito bem produzida, todos os membros se divertiram, mas não é uma apresentação de Kingdom, é uma apresentação de Show Me The Money ou uma apresentação de um stage especial, por exemplo. O que eu acho é que a apresentação do The One foi pouco versátil e isso fica bem relevante se você comparar com a do Mayfly. Eu acho que isso se dá pela divisão dos grupos de dança, rap e vocal. Porque você para analisar, eles escolheram... Foram 3 para rap, 3 para dança e o resto vai ser para vocal. Poucos integrantes na unit de rap deixou pouco versátil. Porque se você for olhar do Mayfly, que teve o rap rápido e swag do Changbin, o flow insano que o Han tem, teve o vocal junto com o autotune do Bag-chan, teve o chefão final, que foi o Minhyuk do B2B, teve a coisa mais leve do Jong do ATEEZ, então foi uma coisa mais versátil, uma coisa que deu mais para trabalhar, uma coisa que ficou mais lúdica, mais fluida na hora de assistir, e bem mais fácil de produzir, com a separação de duplas, de coisas mais interativas entre dois grupos. Mas fluida é mais legal de assistir. E no geral, o que vocês comentaram, eu também achei bem pobre essa relação de cenário com o The One, porque, foi legal, foi uma ideia de swag, foi que nem a primeira rodada do Icon, que eles fizeram uma coisa mais simples, mas uma coisa mais swag, mais relaxada, mais na vibe deles. Só que, pro contexto do programa, como vocês falaram, e na apresentação em geral, se você tendo em vista que vai ter outra apresentação do nível que foi a Mayfly, ficou faltando muita coisa, principalmente na questão da parte final, que era aquela parte que você falava, uau, é agora, e só ficou aquela coisa que não chegou à expectativa que eles criaram no resto da música. Não ficou ruim, mas podia ter sido mais. Eu acho que a apresentação toda teve muita cara do Bob, sabe? Sim, o Wooyoung, ele falou, esse aqui é o tipo de música que eu quero, porque ele nunca teve a oportunidade de mostrar, tipo, eu faço isso, e é isso que eu quero mostrar pra vocês. Só que eu acho que tudo teve muita cara do Bob, eu não sei porquê. O Bob, ele foi um guia, ele foi um mentor, mas eu acho que podia ter mais de 2 integrantes, que é o Sunho e o Wooyoung. O Wooyoung, ele começou o rap, que ela foi a única parte dele, tipo, na música. E, tipo assim, tem o refrão, tá escrito, você vê lá na legenda, all, tipo, all, todo mundo.
todos. E só tem o Bob cantando com o microfone. Eu fiquei, ué, como assim? All. Ele até pegou o microfone do Mion. É por causa do efeito do autotune, né? O Ruion também usa autotune. O estilo de rap, eu não sei se ele canta assim normalmente no grupo, no SF9. Mas nessa apresentação específica, ele e o Bang Chan teve o mesmo estilo. Só que, analisando comparativamente, que é o que os jurados fazem, deu para ver a grande diferença do uso dessa ferramenta. Porque o Bang Chan usou ela como um ponto de destaque, como foi tudo muito bem dividido entre eles. Mas o Ruion foi muito mal aproveitado. E ainda depois a mesma ferramenta foi usada pelo Bob. Então, tipo assim, ficou parecendo Bob e seus amigos fazendo rap, não 3 idols. Isso foi o que mais me chateou. Eu esperava muito dessa apresentação de verdade. Porque era um feat. Eu fiquei triste. Todo mundo esperava muito. No nosso grupo do Stray Kids, né? Quando a gente viu, tipo assim, cara, aquela a United do The One de rap, a gente, tipo, perdemos. A gente já tinha entregado a vitória. A gente já tava conformado. Uma coisa que me incomodou um pouco é que a equipe The One, mesmo visualmente, eles não estavam em harmonia. Eles não estavam conversando ali como um grupo. Ok, eles são cada um de um grupo diferente, são pessoas diferentes, mas ali eles eram um grupo só. A United do Mayfly era um grupo ali. A outra já não me passou essa unidade toda. É como se fosse um outro grupo à parte. Tipo, tem um grupo deles, que era o Stray Kids, o ATEEZ e o B2B. Só que essa era uma unit deles formada. É um outro grupo. A unit do The One me deixou muito a desejar, porque parece que era Ruyoung, Bob e Sumo. Era um feat, não era um trio. Não dava pra ver a harmonia entre eles. Eles entregaram a apresentação pro Bob. E eu acho também que o peso de fanboy pesou um pouco, né? Porque os dois, tanto o Suwon quanto o Ryong, principalmente o Suwon, eles são muito fãs do Bob, né? Então ele tipo falou, faz suas coisas aí e a gente te segue. Eu sinto que a situação foi mais ou menos assim, tipo, o Bob, ele formou o negócio, aí ele falou assim, vocês têm as suas partes, vamos fazer isso dar certo. E aí ele meio que se conteve pra tentar deixar os outros brilharem, mas eles estavam muito na cola do Bob. Como Fentes, eu gostei muito da apresentação. Foi uma apresentação que eu realmente gostei do rap. Só que, poxa, eu queria ver mais no palco. Eu queria ver mais membros, eu queria ver mais palco, mais coisa visual. Porque é pra isso que serve uma apresentação. Tipo assim, essa música seria uma música digna de Spotify, sabe? Deezer, essas coisas que você escuta lá, mas não é uma apresentação visual. Imagina se o Bob servisse que nem o Min Hyuk, com menos linhas, mas que quando chegasse. Se fosse uma disputa de rap individualmente, eu acredito que o grupo de Stray Kids poderia ganhar. Mas quando eu vi a junção dos grupos, eu falei, meu Deus, esse grupo vai destruir. E como eu esperava, eles deram atenção pro Bob. Só que o Bob não entregou tudo aquilo que ele consegue entregar, e meio que ele era o pilar da apresentação, e não foi tudo isso, entre aspas, meio que faltou um pouco. Eu até comentei, tipo, que individualmente, eu até brinquei com a Débora, que o Shang Bin sola qualquer um. O Shang Bin ali pode conseguir ganhar de qualquer um, mas se juntar os três, dá uma combinação poderosa. Só que na hora que combinou, não foi uma coisa harmoniosa, não foi uma coisa em paralelo um com o outro. Foi uma coisa distoante que acabou não dando tão certo. Comentando isso, os jurados votaram e a equipe MyFly ganhou a rodada. Foram 23 votos para eles e 10 para o The One. E como nós estávamos falando sobre equipes grandes, sobre United, vamos seguir agora para United de dança. Após a apresentação de rap, começaram os preparativos para as apresentações de dança. Começando, mais uma vez, com a equipe The One, que foi representada pelo Taeyang do SF9, o DK do iKON e o Junyoung do The Boys. Os três integrantes estavam muito tímidos, mas eu acho que eles tiveram uma troca boa entre eles e uma linha de pensamento semelhante do que eles iam apresentar. Escolheram apresentar pelo caminho do estilo tradicional coreano, histórico, algo mais dramático. E eles resolveram contar a história de um rei do período Joseon, e ele teve o seu ego dividido em 3, que foi representado por cada um dos dançarinos. E após perder a mãe, vai passando por um processo até chegar à total loucura. Foi uma apresentação com apenas o instrumental e a dança, foi muito bonita e sensível, causou uma impressão forte em quem assistia e foi muito bem executada também. Sim, depois disso, nós tivemos a apresentação do MyFly, que nessa unit eles se denominaram só Fly, e foi composta pelo integrante do B2B, o Piniel, 3 do Stray Kids, sendo o Lino, o Felix e o Aine, e 5 membros do ATEEZ, o Yosan, o Yuno,
o Yeon, Sun e Seung-ah. Então aí no unit eles já vieram com 9 membros, então eles preencheram bem o palco, sendo a maior unit da rodada. E seguindo a ideia do Yuno, do ATEEZ, que essa formação aí daria para explorar uma coreografia de um jeito melhor. Diferente do outro grupo, que fez uma apresentação mais dramática e clássica, a Unit Fly escolheu o K-pop puro ao fazer um cover da música Wolf, do EXO, cheio de sincronia, mudança de formação, saltos e intensidade. Então, também deu para ver a interação deles durante o processo de treino, que foi muito divertida, inclusive pelo Peniel, que tem aí uma diferença de 10 anos entre os membros, basicamente, e todos eles foram muito amigáveis um com o outro, tinha várias danças de pares, então eles acabaram se aproximando bastante. E o resultado da rodada de dança ainda não foi revelado, então na próxima semana a gente vai ter o resultado da unit de dança e a apresentação e resultado da unit vocal. Então, vamos ver os comentários aí sobre a apresentação de dança. O que vocês acham? Eu vou repetir a mesma coisa que eu falei da unit de rap, que eles podiam ter aproveitado mais membros, tipo, em relação a The One, porque membros que não foram usados na unit de rap, eles ainda faziam parte da dance line. Tipo, a dance line do The Boys e a dance line do SF9, uma dance line muito grande também. Não é do The Boys. O The Boys é um grupo muito bom de performance, de dança, essas coisas. A gente consegue ver pela introdução, o stage de introdução deles, que foi muito lindo com balé e tal. Mas assim, performance me entregou o que eu queria. Desde o começo até o fim, mais ou menos, eu consegui entender o que estava acontecendo. Tinha uma storyline bem bonitinha. E teve uns sentimentos muito marcantes. Tipo, quando o Taeyang pegou a espada no ar, quando eles trocaram de roupa do nada, juntou todo mundo, do nada trocou de roupa. E tem mais um, eu acho que foi um membro do The Boys, eu não tenho certeza, que ele deu um flip na mesa. Tava no chão, uma mesinha. Foi muito marcante, eu achei muito bonito. Eu achei que o The One pecou principalmente por eles terem esquecido a qualidade de performance do The Boys. Não que o SF9 não tenha, mas, por exemplo, o Kill que pronuncia? Esse menino, ele é um gênio dançando. Como que deixam ele de fora, assim, sabe? O SF9 também tem, além do Taeyang, tem aquele outro menino que faz dança clássica. Tem muito membro que dança ali, que é da dance line. O Chani é da dance line. O Yeonbin é membro da dance line, é o líder do grupo. O Taeyang também é da dance line. Eles três são da dance line. Eles têm um foco nos stages. Só que eu não sei por que eles não aproveitaram isso. Eu fico muito indignada. Mas eu tava falando com a minha amiga, na hora que eles acabaram a apresentação deles, e o Xiaomin falou, a próxima apresentação, tipo, ele falou assim, dos 18, tem 9 na apresentação de dança. Deu de ver na cara do Junyoon. Tipo, cara, por que a gente não pensou nisso? Sabe, ele só faltou, sabe, dava na cara. Aí uma coisa que eu quero abrir parênteses aqui é a cachorrice da Mnet. Porque tá, os meninos, sei lá qual que foi o pensamento deles na hora, mas eles fecharam a cara quando viram que são 9 membros. E aí a Mnet toda hora focava na cara do DK, do Icon, e o menino do The Boys, que eles estavam assim com o semblante mais sério, e aí eles ficavam focando assim, tipo, olha a cara deles e tal. A Mnet também fez um evil edit ali, bem sem vergonha. A Mnet é muito sem noção, né? Não, ela tem muita noção, amiga. Muita. Porque não é só do Kingdom, tipo, do Produce mesmo. Conhece o Dio do EXO, certo? Todo mundo fala que ele tem uma cara séria e tal. Ele fala, é porque eu tenho miopia, tô forçando minha visão pra enxergar. Ela usou o mesmo tipo de edição nos meninos que tinham miopia no Produce, pra parecer que eles tinham um cara de mal, que eles estavam julgando, falando, nossa, isso aqui, ó. E também levantaram, tipo assim, em relação ao Kingdom, levantaram uma possível teoria, que eu não sei se pode acontecer, porque por causa da unit de vocal que quebra a teoria, que a Mnet tinha falado que só ia poder um representante por grupo. Só que na vocal line do The One tem 5 pessoas. Aí eu fiquei bem confusa. E assim, gente, o nome da rodada era Sem Limite. Mas eu acho que não foi isso. Mas assim, antes de eu comentar isso,
Eu só vou comentar da apresentação da equipe MyFly. Se aquele grupo fosse um grupo de K-pop, eles seriam imbatíveis. Eles entregaram demais. Tipo, acho que eles entregaram tudo que você espera de uma apresentação de K-pop. Era divertida, era impactante, dava vontade de dançar junto, você ficava acompanhando. Eu achei que foi excelente para ser um grupo que eles não são um grupo oficial, estava muito bem sincronizado. Eu achei que foi demais. Eu achei um belo cover. E a gente percebeu que a amizade do Wooyoung com o Xambin, o objetivo dele era chegar no Felix. Naquela hora que ele pegou o Felix no colo, no final, eu pensei que ele ia levar embora, ia fugir com o menino. Ele vai roubar o Felix do Xambin. E eu tenho que aclamar o Lino, porque a gente tem que fazer justiça a isso. Gente, a voz dele no refrão, tipo, deem mais linhas pra esse menino, porque foi incrível. Nas músicas do Stray Kids eu sei que ele tem uns falsetes muito bonitos, que nem em Slump aparece bem os falsetes dele, mas essa voz encorpada que apareceu em Wolf, raramente a gente vê nas músicas do Esquisito. Coisa que eu achei sensacional da apresentação do Mayfly é que juntaram, eu não vou dizer as duas pessoas mais emotivas na parte da dança, porque no Stray Kids, na minha opinião, é o Hyunjin, que infelizmente está participando. Mas voltaram o Felix, que no palco se transforma, e o Sam, que esse cara, pra mim, ele é absurdo no palco. O que ele faz, as expressões, ele dá tudo de si no corpo e eu fico abismado. Isso devia ser proibido, a forma que ele dança é incrível. Isso é visível em todos os stages, ele colocando a língua pra fora, ele quase agarrando o pescoço do Felix. E o Felix entra nessa ideia de sentimentalismo na dança e é uma coisa que pra mim fica impecável. E uma coisa que eu achei que primeiro foi uma surpresa, mas foi uma surpresa muito boa, foi o Peniel nessa apresentação. Porque originalmente eu achei que o Minhyuk ia pra dança e o Peniel ia pro rap. Eu não achei que fossem colocar o Peniel na parte da dança por ele ser um pouco maior, um pouco mais velho, maior no sentido de mais encorpado, assim. Mas ele deitou, ele fez o palco da casa dele. Então, ele teve um stage solo que a forma que ele entrou foi magnífica. Ele entrou com os lobos, me lembrou a Monbiu segurando as correntes também. E dá pra ver que eles foram bem na produção da música e da dança, eles foram bem amigos dos grupos entre si. Como já falaram, o Hyung e o Felix ficaram bem próximos, o Peniel já era amigo do Chan, todo mundo ficou muito próximo. Isso se mostrou dentro do palco, a sincronia, o conjunto, como a Débora falou, parece que era um grupo feito para aquilo, que sempre atuando daquele jeito. E para mim foi uma coisa incrivelmente bom e surpreendentemente positivo. Falando da outra apresentação do One, que eu não comentei ainda, coisa que pra mim faltou, e é uma coisa que eu quero comentar, é que a divisão da dança e do rap e do vocal da Mayfly, pra mim tá impecável. Pra mim, quem teve que dançar, dançou, quem teve que fazer rap, e quem tem que fazer vocal, vai fazer o vocal na semana que vem. Isso pra mim foi uma divisão que não foi tão bem feita na outra equipe, no The One, porque, como falaram, o The Boys tem um potencial gigantesco. Eu assistia algumas apresentações dele no Road Kingdom, as apresentações do Kingdom até agora, e eles são sinistramente bons, eles conseguem dominar o palco, como alguns dos Stray Kids fazem. Então, foi uma coisa que faltou. E ficou, não vou dizer simples, porque foi muito bem elaborado a apresentação, teve uma storyline, teve seus momentos altos com a pegada da espada, com a mesa virando, com o cara bebendo e ficando maluco. Foi uma apresentação bem criativa, bem feita, mas faltou gente, faltou contribuições de outras pessoas do SF9 que eu vi nas apresentações e, em particular, eu acho que eles evoluíram bastante, desde a primeira até agora. Eles evoluíram como grupo, como performance. Então, The Stealer, que eles fizeram cover, foi muito bom. Então, pra mim, podia ter mais de SF9, com certeza podia ter mais de The Boys. Então, foi uma coisa que, essa divisão das pessoas dos grupos, foi uma coisa que não foi boa pro The One, na minha opinião. Da equipe The One para a equipe MyFly, a gente vê que teve diferenças táticas que eu acho que a The One errou. Por exemplo, ela errou em não explorar mais os membros. Foi um erro tático, não foi um erro de capacidade técnica, foi um erro de estratégia. Que foi uma coisa que a equipe MyFly usou. Todos os integrantes que estavam ali das 3 equipes da MyFly participaram, só não o Shansung, porque ele não estava muito bem de saúde, o segundo vocalista do B2B, mas todos os integrantes do Stray Kids participaram, todos do ATEEZ, os do B2B, eles exploraram todo o grupo. Sim, e eu acho que eles também tinham muita consciência de que ali é um show de K-pop e jogaram K-pop para o que o pessoal quer, tanto na parte de rap quanto na parte de dança, que é o que o público julga, que é o que eles estão esperando. E eu acho que a equipe
o The One, ela errou muito em não explorar, especialmente na dança, porque são dois grupos que podiam ter entregado mais dançarinos, que tem dançarinos muito bons. De rap também podia ter entregado, e eu acho que também faltou essa coisa assim, cara, aqui o pessoal tá esperando K-pop. Eu acho que a apresentação do The One foi muito bonita na dança, foi uma apresentação sensível, bem executada, teve um storytelling, e assim, não teve a nota ainda. Duas têm capacidade para vencer, mas eu acho que pensando no público que tá ali avaliando, que é um público com a bagagem de K-pop, eu acho que eles seriam mais atraídos para outra apresentação, pensando na bagagem deles, dos que estão avaliando. A falta de noção em explorar os membros me deixou muito, sei lá. Assim, eu tava vendo o Kingdom no dia, eu olhei pra galera do SF9 na sala de espera, tinha um cara de hanbok, tinha um cara todo de preto, tinha um de terninho vermelho e tinha um de jaqueta jeans. Eu falei, nossa, mas tem gente com umas roupas muito diferentes, o que tá acontecendo? Porque era só 3 iones. E aí eu descobri que quem tava de jaqueta jeans não ia nem participar. Eu fiquei frustrada. Mas uma coisa que eu vi, uma evolução entre a performance de rap do The One e a performance de dança, é que como a de dança foi, tipo, mais performance mesmo, eles apresentaram bastante o palco, dançarinos, iluminação, essas coisas. E eu também fico feliz porque os membros do Icon e os membros da SF9 são pessoas bem tímidas. E eles fizeram um bom trabalho juntos. Eu amei isso. O membro do The Boys foi, tipo, a ponte pra todo mundo ficar amigo. Da performance, era o Maknae, né? Tipo, do triozinho. Aí fala, é Taeyang Hyung. Aí eu não lembro o nome do moço do Icon também. Eles deram mãozinhas, foi mó bonitinho. Aí alguém fez uma piada, tipo, a gente tá em um encontro às cegas. Ah, foi muito bom. Eu gostei de ver grupos tímidos virando amigos. Se exalta muito a química do Stray Kids, ATEEZ e BTOB, é porque são 3 grupos de 3 malucas, né? São muito doidos, eles são muito assim, eles brincam muito, eles são essa coisa. Mas a gente viu que o outro grupo também teve uma troca, mas é que eles são mais tímidos, eles são mais na deles. Mas não significa que não tenha tido uma troca. Inclusive, imagino, conhecendo o Sunmin, pelo pouco que eu acho que o Jongho do ATEEZ que eles são mais sérios, que eles são mais focados, eu não acho que a Unite vocal vai ser tão vida louca assim, sabe? A união não só a divisão, como eu já comentei, do rap, mas a divisão dos grupos em si. Pra começar, eu acho que ATEEZ e Stray Kids era uma combinação que eu nunca ia ver junto, tipo, uma performance juntos. É uma coisa que eu sempre quis, porque eu gosto muito dos Stray Kids, eu sou Stay, e eles são absurdos no palco, são magníficos. E outro grupo que eu, antes do Kingdom, eu já vinha gostando da forma que eles performam, era o ATEEZ. Eu sou viciado em Wonderland deles, e as performances deles são, tipo, absurdas. Eles encarnam a dança e fazem acontecer, principalmente o Sun. E juntaram eles dois e foi uma combinação que eu achei sensacional, foi uma coisa que eu nunca achei que eu fosse ver e eu tô bem feliz com isso. E juntaram com o B2B, que é um grupo que tem uma química, que são bem amigáveis, são bem abertas às coisas novas. Dá pra ver que o Miyuki, quando ele foi no escritório do Bang Chan, foi a coisa mais incrível que eu já vi. Ele mimando o Bang Chan, bem amigos, eles ficaram bem próximos. E também o Chan falou que ele ficou amigo de várias pessoas de lá. E é uma química que eu achei que fosse bem compatível, que na minha cabeça eu sempre tive como, não modelo, mas como esse padrão de estilo, 3 grupos, que é o Stray Kids, o ATEEZ e o NCT 127, que tem esse estilo mais de hip hop, mais de rap, mais agressivo, mais performático, e que pra mim, ATEEZ e Stray Kids era um grupo que, tipo, tava a um passo de meio que se encontrar na indústria, um com o outro, só que eu achei que não fosse acontecer. E quando encontraram, aconteceu o que eu mais esperava que acontecesse, que eles se dessem muito bem, se entendessem, e fizessem uma união que fosse avassaladora. Uma das coisas que tem mais me encantado no Kingdom é acompanhar a jornada do B2B, porque assim, eles não são idosos, não são, mas eles são os mais velhos ali, eles já têm quase 10 anos de grupo, e eles estão competindo contra meninos que são 10 anos mais novos que eles. Esse ânimo que eles estão tendo de se reinventar, de se jogar no programa, na hora que eles estavam, tipo, assistindo apresentações do My Fly de rap e de dança, você via aquele orgulho de tipo, cara, a gente tá aqui apresentando com meninos 10 anos mais novos que a gente não deve nada pra ninguém, sabe? A gente pode dançar com eles, pode fazer esse rap pesado com eles do mesmo jeito.
Eles parecem que, sabe, aquela coisa que quando você trabalha muito tempo numa coisa, acaba entrando no automático. Até o Min-hyuk disse, cara, música pra mim tava virando trabalho. Mas você poder recuperar essa paixão, recuperar esse fogo assim que os grupos mais jovens têm, deu de ver que eles estão vivendo isso. Então é muito interessante ver como o B2B tem se saído na competição. Quando formaram as units, eu queria ter visto o meu grupo, que é o SF9, ou com o Stray Kids ou com o ATEEZ. Eu queria ver onde isso ia dar, mas pelo visto não vai ser agora que eu vou ter esse gostinho. A gente achou que o SF9 ia fazer Unite com os Stray Kids, porque tinha um rumor, a gente tava pensando assim, cara, como é que vai ficar a altura deles pra dança? Eu realmente queria muito ter visto, tipo, a diferença de altura deles, porque a média de altura do SF9 é 1,81, que é a altura do membro mais alto dos Stray Kids, que é o Hyunjin, que nem tá no Kingdom por enquanto. Sobre o ranking, no começo do episódio ele já começou a mostrar que os votos e as views tinham alterado o ranking, as colocações, só que ainda estava incompleto porque as views ainda não tinham terminado de ser contadas por problemas de propaganda, de views que não eram legais, digamos. Então a gente teve pontos atualizados e o ranking até agora ficou em primeiro lugar Stray Kids, em segundo ATEEZ, em terceiro B2B, em quarto iKON, em quinto The Boys e em sexto SF9. Aí vamos ver como é que vai seguir a partir da terceira rodada. Esse é o ranking da primeira e segunda rodada, somando com os pontos da rodada de introdução. Mas é isso, pessoal. Muito obrigada por quem acompanhou o nosso podcast até aqui. Por quem tem acompanhado as nossas reviews do Kingdom. Nós estaremos aqui na semana que vem. É isso. Kingdom tá pegando fogo. E muito obrigada. Tenham um bom dia, uma boa tarde, uma boa noite. Obrigada a vocês que ficaram aqui com a gente.